Boa tarde, meus alunos do nono ano. Sejam todos bem-vindos à nossa aula, certo? Essa que é a nossa quarta aula sobre o capítulo 6, e ela vai tratar sobre os compostos orgânicos, que são os ácidos nucleicos e as vitaminas, ok? Então, neste capítulo, nós vamos começar a entender como é que funciona o DNA, RNA, entre outros. Nós vamos começar, então, analisando as características gerais dos ácidos nucleicos. A primeira característica que nós vamos entender é por que esse nome, certo? Por que esse termo ácido nucleico? Esse termo ácido nucleico, ele que vai se referir aos compostos que foram descobertos dentro do núcleo da célula. Por isso o nome ácidos nucleicos, porque foram encontrados dentro dos núcleos celulares, ok? E há dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Os dois têm funções bastante importantes que são participar da produção de proteínas, além de armazenar e transmitir as informações genéticas daquele indivíduo a partir das suas células, ok? Então, essas são as duas funções principais, tanto do DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, quanto do RNA, que é o ácido ribonucleico. Em relação à composição dos ácidos nucleicos, que é do que eles são feitos, certo? Eles são feitos de nucleotídeos, certo? E cada nucleotídeo que forma os ácidos nucleicos vai ser formado por 3 moléculas. A molécula de fosfato, a molécula de açúcar e as moléculas de base nitrogenadas. O fosfato ele vai ser formado por um átomo de fósforo mais 4 átomos de oxigênio. Enquanto o açúcar ele vai ser um carboidrato do tipo pentose, certo? E as bases nitrogenadas, elas podem ser púricas, que são formadas por adenina e guanina, ou podem ser pirimídicas, que são formadas por citosina, timina e uracila, certo? E falando em timina e uracila, essas são as diferenças, uma das diferenças entre DNA e RNA, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Em relação à composição dos ácidos nucleicos, o RNA ele vai ser formado por uma base fosfato, como nós vimos, uma molécula de fosfato. O DNA também será formado por uma molécula de fosfato. O RNA vai ser formado por um açúcar ribose, enquanto o DNA é formado pelo açúcar desoxirribose, ambos pentose, certo? Então, por isso, RNA. O R vem justamente do ribonucleico, enquanto que depende desse açúcar ribose, enquanto no DNA o D vem de desoxirribose ou desoxirribonucleico, tudo bem? Então, o nome vai depender muito desse açúcar. Enquanto a base nitrogenada do RNA vai ser formada por adenina, uracila, citosina e guanina. A base do DNA vai ser formada por adenina, timina, citosina e guanina. Como eu tinha falado antes, essa que é uma das diferenças entre DNA e RNA. Enquanto o DNA possui a timina, que vai se ligar à adenina, o RNA possui a uracila, que é quem vai se ligar à adenina, certo? Então, essa é uma das diferenças entre as bases de DNA e RNA das bases nitrogenadas. Outra diferença é quanto ao açúcar. Enquanto DNA, o açúcar é desoxirribose, no RNA, o açúcar é ribose. Aqui, eu tenho para vocês uma cadeia de DNA. A cadeia de DNA ela é formada por uma fita dupla, certo? Então, uma fita vai se encaixar à outra e esse encaixe vai justamente depender da base nitrogenada. Citosina, que forma base nitrogenada do DNA, ela sempre vai se ligar à guanina. Então, C sempre vai se ligar ao G, tudo bem? Na base nitrogenada, na formação do DNA, na junção do DNA, para poder duplicar esse DNA daquela célula. Enquanto a adenina, que é o A, sempre vai se ligar à timina, que é o T. Tranquilo? Portanto, quando se fala em DNA, que é a formação de fita dupla, para poder unir essas fitas para fazer uma nova fita de DNA, citosina se liga à guanina, então C se liga a G, enquanto a adenina se liga à timina, A se liga a T, certo? Enquanto o DNA possui uma fita dupla, o RNA possui uma fita única, certo? É uma hélice apenas. O DNA também é conhecido como dupla hélice, justamente pelo fato de ter uma fita dupla, enquanto o RNA tem apenas uma única fita, então uma única hélice. No caso do RNA que não possui timina, a adenina vai se ligar à uracila, enquanto a guanina vai se ligar à citosina. Professora, por que na base nitrogenada uma vai se ligar sempre à outra?
para poder acontecer a duplicação do DNA, para acontecer a tradução, a transcrição do DNA e RNA, para que aquela célula consiga se reproduzir, consiga se dividir. Para que a célula se reproduza e se divida, ela necessita duplicar o seu material genético para poder conseguir se dividir e assim continuar crescendo, desenvolvendo aquele organismo ou até cicatrizando uma ferida, por exemplo. Como se chegou, como se sabe, tantas informações em relação ao DNA e em relação ao RNA? Vamos começar falando sobre o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, certo? O DNA, ele foi estudado por vários cientistas, por várias pessoas. Rosalind Franklin, em 1952, que era uma cientista britânica, ela, através de análise sobre a difração de raio-x, acabou obtendo uma imagem de DNA e aí percebeu-se, a partir de um estudo da estrutura espacial do DNA, que o DNA é formado por uma fita dupla, certo? Então, Rosalind foi muito importante nesse estudo em relação ao DNA para poder saber qual o formato dele, como é a ligação entre ele. Então, ela captou as primeiras imagens sobre o DNA e foi bastante utilizada como base para outros estudiosos também. Ainda sobre as estruturas, sobre o estudo do DNA, James Watson e Francis Crick utilizaram como base os estudos de Rosalind e desenvolveram um modelo em 3D, um modelo tridimensional, para poder mostrar a estrutura do DNA, certo? E segundo esse modelo, que é um modelo utilizado até hoje, certo? A fita de DNA ela era formada pela ligação de duas fitas de nucleotídeos. Por isso, diz que o DNA é formado por uma dupla hélice ou por duas fitas, certo? Justamente onde vai haver a junção entre as bases nitrogenadas, adenina com timina, guanina com citosina. Aqui eu tenho para vocês o grupo fosfato, certo? No slide, para que vocês percebam o grupo fosfato, o açúcar e observem as ligações na base nitrogenada. Ó. Como eu tinha falado para vocês, a adenina sempre se ligará à timina, enquanto timina se ligará à adenina, citosina se ligará à guanina, guanina se ligará à citosina, certo? Citosina com guanina, timina com adenina, adenina com timina, guanina com citosina, certo? Observe, então, as cadeias aqui de DNA, a fita dupla ou dupla hélice, certo? Em que as bases nitrogenadas se encaixam para poder manter essa união dessa fita dupla, para que o DNA se mantenha intacto. Tranquilo? O estudo do RNA, ou ácido ribonucleico. Agora vamos entender como se teve informações em relação ao RNA. As informações do RNA também vieram a partir de informações do DNA, certo? A molécula de RNA ela é formada por uma fita única, certo? Ou única hélice. No caso do açúcar do RNA, é a ribose, enquanto no DNA a desoxirribose, como nós já vimos agora há pouco. Então, essa é outra diferença entre DNA e RNA. DNA, dupla hélice ou fita dupla, certo? Qual é o açúcar? Desoxirribose. RNA, fita única. Qual é o açúcar? Ribose, certo? Base nitrogenada do DNA. Na base nitrogenada do DNA, você vai ter timina, adenina, guanina, citosina. Na base nitrogenada do RNA, você terá adenina com uracila, guanina com citosina, certo? Então, há outra diferença entre DNA e RNA, justamente na base nitrogenada. Enquanto o RNA possui uracila, o DNA possui a timina. Os tipos principais de RNA são três. O RNA ribossômico, ou RNA-R, o RNA mensageiro, ou RNA-M, e o RNA transportador. Se vocês observarem bem, o nome do tipo de RNA já vai dizer ali mais ou menos qual é a função dele. Ó. O RNA ribossômico. O ribossômico já lembra uma organela celular, certo? Que é justamente os ribossomos. Então, o RNA ribossômico vai estar presente no ribossomo, ajudando na produção de proteínas, tranquilo? Enquanto o RNA mensageiro, se ele é mensageiro, vai levar alguma coisa. O que é que ele leva? A cópia de um gene, certo? No citoplasma vai se associar ao ribossomo e vai ocorrer a síntese de peptídeos. Então, é a parte do RNA mensageiro que vai levar as informações genéticas daquela parte da célula. Enquanto o RNA transportador, certo? Ele vai no citoplasma se associar aos aminoácidos específicos e depois vai se ligar ao RNA mensageiro. Por que e para que esses tipos de RNA? Para que a célula consiga duplicar o seu material genético,
para que ela consiga se dividir, se reproduzir, para que o corpo continue crescendo em desenvolvimento ou possa ajudar na regeneração de alguma parte de um ferimento, por exemplo. O RNA mensageiro, ou RNA, ou RNAM, certo? Ele vai ter informações do DNA e essas informações serão utilizadas na síntese de proteínas, certo? A informação genética vai ser transportada na forma de códons. Esses códons, eles vão acabar formando sempre em 3, tá? Sempre em 3 bases. Ele vai acabar formando os aminoácidos. Como, por exemplo, aqui embaixo, nós temos o RNA, a base dele, a base sempre ligada em 3 códons diferentes. Observem aqui, ó. Primeiro códon, guanina, citosina, uracila. Segundo códon, adenina, citosina, guanina. Terceiro códon, guanina, adenina, guanina. E o último códon, que é o quarto, citosina, uracila, uracila, certo? Sempre formado por 3 bases, ok? Aqui eu tenho para vocês quais códons formam quais aminoácidos. Ó, o códon GCU, que é guanina, citosina, uracila, vai formar o aminoácido alanina, tudo bem? Enquanto o códon citosina, guanina, guanina, que é CGG, vai formar arginina. Então, percebam que os aminoácidos serão formados pelos códons, e os códons são formados por um conjunto de apenas 3 das bases nitrogenadas. Vamos lá. O RNA transportador, o RNAT, certo? Ele vai transportar os aminoácidos que irão formar as proteínas produzidas no nosso organismo. Ele vai ser, observem aqui, que nós temos no RNA transportador a parte embaixo, que é o anticódon, que é justamente onde o RNA mensageiro vai se ligar ao RNA transportador, enquanto aqui em cima nós teremos o local da ligação dos aminoácidos, formados, como sempre, por 3 bases, que é para poder formar o códon, para que esse RNA se ligue a essa outra fita, para que assim possa haver a duplicação desse material genético. O RNA ribossômico, ou RNA, ou RNAR, certo? Ele vai ser constituinte dos ribossomos e todas as formas de RNA são sintetizadas por enzimas, as quais utilizam informações do DNA. Então, para poder acontecer a duplicação da fita de DNA, será necessário haver todas as funções realizadas pelos 3 tipos de RNA: o RNA ribossômico, o RNA mensageiro e o RNA transportador. Observe, então, que aqui no início do slide, DNA, para acontecer a transcrição, vai ter que haver todas as funções realizadas a partir do RNA, que vai ser a tradução, para poder haver a formação dessa proteína. Lembrando que pode haver a transcrição reversa do RNA para o DNA, assim como pode haver apenas a transcrição do DNA para o RNA. Meus amores, nossa aulinha termina por aqui, certo? Esse foi o nosso capítulo 6, ele vai falar sobre DNA e RNA, ácido desoxirribonucleico e ácido ribonucleico. Qualquer dúvida será tirada na nossa próxima aula no Meet, certo? E estarei com vocês, foi um prazer estar com vocês agora. Bons estudos a todos, se cuidem, um cheiro, um abraço e até a próxima aula.